Mesmo possuindo uma superinteligência, Stewie Griffin ainda é apenas uma criança. E há coisas que ele não consegue compreender totalmente, gerando medo e consequentemente traumas. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Stewie descobriu que um dia a morte chegaria para ele. Saber disso deixou o garoto paranoico. E em busca de respostas, ele decidiu visitar várias religiões para que alguma delas pudesse confortá-lo e assim a sua vida pudesse fazer sentido. A vida é só uma grande piada. Basta só esperar sua hora para morrer. Eu não posso viver assim. Eu prefiro acabar com ela. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, para continuar recebendo mais resumos de Family Guy. O episódio inicia com Lois brigando com Peter, pois ele havia consumido toda a massa crua de biscoito, alertando que não deveria ingerir alimentos crus da geladeira, pois poderia ficar doente. No entanto, Peter não dá muita importância ao que sua esposa disse e vai trabalhar mesmo assim. Lá no trabalho, durante uma reunião, o Peter sente os efeitos de ter consumido massa de pastel crua e um salgado encontrado no estacionamento. Por sorte, a reunião estava quase no fim, mas sua chefe pede 23 minutos de silêncio em homenagem aos 23 mortos afogados nos tanques de cerveja. Diante disso, percebendo que não conseguiria esperar, Peter decide correr até o banheiro para se aliviar. A caminho do banheiro, várias pessoas oferecem folhetos, listas para assinar, solicitações de contribuição e pedido de doces para o Dia das Bruxas. No entanto, Peter, muito apertado, acaba socando, empurrando e chutando todos os funcionários, mostrando ser muito ágil, já que em uma abertura de pernas dessa, já era para ele estar todo calabreado de merda, mas ao se livrar de todos, o pior acaba acontecendo. Até que enfim, agora vou poder ir... Após ter calabreado suas calças completamente, o Peter se livra dela e usa a camisa como substituto para conseguir chegar em casa. Nesse momento, já podemos perceber o semblante de um homem que foi bastante humilhado ao longo daquele dia. No entanto, como se toda a humilhação que o Peter passou não fosse suficiente, ao chegar em casa, ele se depara com todos os seus amigos esperando por ele. Irritado, Peter fala que todos estavam reunidos em sua casa por já saberem do incidente sujo que protagonizou no trabalho, e por isso vieram zombar de sua situação. No entanto, Lois afirma que ninguém estava ciente desse incidente, mas todos estavam reunidos para dar a triste notícia de que a mãe de Peter havia falecido. Após saber da notícia, Peter fica abalado por um momento, mas depois decide postar um status em seu Facebook expressando sua tristeza, buscando assim confundir outras pessoas. O que aconteceu? Você está bem? Me avise se precisar de qualquer coisa, qualquer coisa. Dê seu carro pra mim. No dia do funeral da mãe de Peter, ele decide atender a um dos últimos pedidos dela, que era ser enterrada junto com o gato. Com isso, o veterinário sacrifica o pobre animal e o coloca no caixão. Enquanto isso, Stewie parece odiar o funeral e expressa alívio por saber que nunca iria morrer. No entanto, Brian revela a ele que todos eventualmente morrerão. Isso também incluía o garoto. Saber disso deixa Stewie com muito medo da morte, a ponto de não conseguir dormir à noite. Ao perceber a preocupação de Stewie, Brian menciona que ele não é o único com medo da morte e que muitas pessoas no mundo compartilham esse receio. Tanto que cada pessoa tem sua própria ideia do que acontecerá após a morte. Stewie então fica interessado em saber se alguns desses palpites podem trazer algum consolo. A revelação de que Stewie tem medo da morte surpreende Brian, já que o garoto não costuma ter medo de nada, nem mesmo dos dois monstros que moram em seu armário. Que papo é esse, pessoal? Não tem mais ninguém aqui. Conta a verdade pra ele, Ethan. Por estar muito tarde, Brian promete discutir isso no dia seguinte e levar Stewie a várias instituições religiosas para explorar suas perspectivas sobre a morte. No dia seguinte, eles visitam uma sinagoga judaica para perguntar ao rabino sobre as crenças dos judeus em relação ao que acontece após a morte. No entanto, o rabino respondia às perguntas de Stewie com mais questionamentos, sem oferecer respostas concretas sobre o que eles acreditam, deixando Stewie confuso e irritado. Diante disso, Brian decide levá-lo a um templo budista, explicando que muitos budistas acreditam na reencarnação, retornando como porco, vaca ou galo após a morte. Por último, Brian leva Stewie a uma igreja cristã, onde explica que os cristãos acreditam que aqueles que aceitam Jesus pouco antes de morrer, irão morar no céu. É mesmo? Qualquer um? Aceito Jesus como meu Deus e Salvador. Beleza! No entanto, Stewie fica insatisfeito com as respostas que obteve das diferentes religiões e decide buscar a resposta por conta própria. Por isso ele pergunta a Brian sobre o que ele pensa a respeito do destino após a morte. Brian, ao perceber a paranoia de Stewie, compartilha seu ponto de vista, explicando que na sua visão, após a morte não acontece nada, só a sensação de inconsciência absoluta. Porém, Stewie não acha aquela resposta reconfortante. Brian, por sua vez,
Afirma que é óbvio que somos apenas sacos de carne que em algum momento morrerão e se tornarão alimento para minhocas. Para ele, viemos do nada, e é para lá que voltaremos. Após ouvir as palavras pesadas de Brian, Stewie fica ainda mais perturbado, passando a achar que a vida é uma grande piada sem sentido. Então, sentindo que não pode viver apenas esperando a hora da morte, ele toma a decisão de antecipar esse momento. No dia seguinte, ele tenta ir de arrasta para cima se enforcando, mas sua cabeça grande impede que a corda passe. Depois disso, ele tenta forjar um assalto para ser morto pela polícia, mas isso também não funciona, já que o Joe queria ir de lojas americanas tanto quanto Stewie. E assim eles ficam lá disputando para ver quem dos dois estava mais vulnerável para receber um tiro. O que tá esperando? Eu tô vulnerável. Você não sabe que o coração fica bem aqui? Beijem-se logo, frutinhas. Desesperado, Stewie tenta tirar sua própria vida na banheira, sendo eletrocutado por uma torradeira, mas isso também não funciona, já que ao invés de ir jogar no Vasco, ele acaba ganhando superpoderes e se tornando o Homem Torradeira. Meu pão de forma está perfeitamente torrado. Queria tanto poder agradecer. Acho que ele sabe, pai. Um tempo depois, Stewie tenta se jogar da janela do seu quarto, mas Brian acaba vendo a besteira que o garoto estava prestes a fazer. Com isso, ele corre até lá e impede Stewie de pular da janela, ao ser questionado sobre o porquê dele estar fazendo aquilo. Stewie revela que está antecipando sua morte, pois Brian havia dito que após a morte não há mais nada. Para o garoto, se a vida não tem um propósito, não há razão para continuar com ela. Brian então diz ao garoto que ele não poderia viver com medo da morte, pois ninguém sabia o que vinha depois, e o que todos poderíamos fazer era apenas deduzir o que poderia acontecer. Com isso, ele incentiva Stewie a aproveitar a vida ao máximo, com coisas que o fizessem feliz e o fizessem sentir-se bem. Stewie questiona-se para o Brian, aproveitar a vida era passar 45 minutos fazendo cocô no quintal, já que ele parecia se contorcer de prazer durante esse momento. Embora seja um exemplo extremo, Brian concorda com o ponto de Stewie. Com isso, o garoto começa a entender o que Brian estava tentando transmitir, e decide encontrar o seu próprio tempo para fazer cocô, o que seria o mesmo que aproveitar a vida. Com isso, Stewie revela seu desejo de se tornar um cantor e compositor, deixando Brian relutante em relação à escolha do garoto. No entanto, Stewie ameaça se jogar caso Brian não o apoie, levando Brian a decidir por livre e espontânea pressão apoiá-lo em sua nova jornada. Eles vão a um bar, onde Stewie realiza sua primeira apresentação, tendo Brian como único espectador. Sou Stewie Griffin e estes são meus 6 assistentes. Olha, mudei de ideia, pode se matar. E esse foi o dia que o Stewie descobriu que um dia a morte chegaria para ele. Para continuar assistindo mais resumos de Family Guy, vão estar aparecendo na tela mais 2 vídeos. Basta escolher um para continuar assistindo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para saber sempre que tiver vídeo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!